Bom, voltamos com Conexão Ciência, né? Eu sou o Michael Mello e é um prazer imenso trazer aqui para o programa o nosso amigo advogado, filósofo e também gastrônomo, Nas horas Pércio vagas. Angelucci, nas horas vagas. Nas Né? horas E o que vagas. você tem feito de gastronomia aí pro pessoal? O que você tem fez massas de massas? Eu tenho comido O que bastante, cara. é? Só comida, só. Já tá bom. É o crítico de gastronomia. Eu sou crítico literário também. Aham. Eu acho que é o segmento profissional na área da gastronomia que eu gostaria de E o que trabalhar. te apetece mais? Massas? A pasta, eu amo pasta, né, Marco? A gente, É, tudo é meio italianado assim. é. Pasta, salada de picanha, salada Ai, de filé quem que não mignon, gosta, né? as coisas assim. Isso apetece todo mundo, né? É. Bom, vamos voltar à parte da filosofia. A gente estava falando sobre a evolução da filosofia, né? Desde Aristóteles, aqueles pensadores que trouxeram uma contribuição significativa para o pensamento científico, né? E a pergunta que eu faço é, como que nós conseguimos olhar, então, há uma forma de analisar a evolução da filosofia desde dos pensadores lá pré-socráticos e hoje, como que foi essa evolução? Tem uma forma de analisar isso? Você como cientista, um pesquisador que é, a ciência evolui, a moral evolui, a filosofia também, ela caminha evoluindo muito. Eu acho que quando a gente começa a estudar filosofia grega, filosofia ocidental, a gente verifica que a preocupação inicial desses grandes pensadores, o Anaxágoras e Clasômenas, o Melissos, o Tales, que nós citamos, é estudar o mundo macroscopicamente, saber qual que é a estrutura que nos compõe, do que nós somos feitos. Essa preocupação já existia até antes desses caras surgirem. Hesíodo, o grande Édos, o grande poeta, ele já tinha essa preocupação de explicar qual que é a nossa origem, né, que o grego chama de arhi, qual que é o nosso arquétipo, qual que é a nossa essência. Acontece que antes dos pensadores, desses grandes pensadores que eram físicos, naturalistas, os poetas orais, tinham muita carga da magia, muita carga da religiosidade grega. Então eles explicavam o mundo de uma forma sobrenatural. Mas tentavam explicar o mundo de alguma maneira. Havia uma certa lógica em tudo isso aí. O que eles faziam é se perguntar de onde nós viemos, de quem nós viemos especificamente. Quando surgem os primeiros filósofos, eles vão fazer perguntas semelhantes, mas vão começar a provar do que nós viemos, de que coisa nós viemos. Alguns desses caras vão ser materialistas, alguns desses caras vão ser atomistas, vão dizer que a origem do ser humano, da essência, ela vem de um átomo, algo que você não enxerga, que você não consegue destruir, que você não consegue... hoje o átomo já é divisível, né? O átomo já não é tão átomo mais, Sim, né? Vê como a filosofia evoluiu, mas a ciência Nós também evoluiu. conseguimos quebrar o átomo. Sim, se a gente pegar o modelo atômico do Dalton, no século XIX, o mesmo Dalton que não sabia distinguir vermelho e verde, era como se fosse uma bola, né? Uma bola de capotão. Cissa, É, isso. uma bola de bilhar, como o pessoal Isso, gosta de falar. isso. Depois, um inglês especial, que dentro do laboratório dele, ele praticamente... O Thompson. J. Thompson. Isso. O Thompson, ele vai praticamente criar uma fábrica de prêmios Nobéis. É uma coisa inédita Sim. na história da humanidade, se bem que os Nobéis geralmente costumam ser filhos, digamos, intelectuais de Nobéis. A maior parte dos prêmios que foram atribuídos na área de ciência, os pupilos, digamos assim, receberam o bastão de pessoal que recebeu o prêmio Nobel. O Thompson tem 7 Nobéis, 7 pupilos Nobéis. O Thompson Contribuiu muito, sim, né? ele vai ser um dos responsáveis por essa divisão do átomo. Olha, e assim, você fazendo a pergunta, assim, trazendo a questão de onde viemos, para onde vamos, são perguntas até hoje feitas pelos cientistas, né? Porque da onde tudo surgiu, né? Da onde o universo surgiu? Então, essa preocupação, ela evolui, mas não saiu de cena. Então, saiu, nesse segmento até da hoje cosmologia, existem outras teorias. A teoria atômica mesmo, ela fica mais microscópica, né? Vai haver subpartículas, vai haver ondas, vai haver fótons.
vai haver nêutron, vai haver próton, vai haver elétron, coisa que o próprio Dalton não falava, quarks. E essa evolução acontece em todos os segmentos. Sim. Com relação à preocupação desses pensadores, quando você sai da cosmologia, do assunto de onde nós viemos, do que são feitas as estrelas, que os gregos lá, mais antigos até, diziam que as estrelas eram como se fosse pingos do leite da deusa Hala, da deusa Gala. Esses caras que são cosmólogos, eles vão falar, bom, as estrelas são átomos. Então, os assuntos vão modificar, os assuntos vão se transformar. O homem da Idade Média vai se preocupar com outro assunto. O homem da modernidade vai se preocupar com uma filosofia do conhecimento, estabelecer um método científico, direcionar as pessoas na medicina, direcionar as pessoas na engenharia com o método. Hoje tem um problema muito discutido ainda em ciência, que é a questão das forças. Quais são as forças naturais que regem o universo? Nós sabemos que são as forças gravitacionais, uma delas, né, porque massa, a matéria atrai matéria, né? Sabemos as forças eletromagnéticas, a força nuclear fraca e forte. Mas parece que tem um outro tipo de força, né, que são as responsáveis, por exemplo, pela matéria escura. Ninguém sabe ainda, não foi encontrado nada. Mas aí há uma pergunta filosófica. Por que nós temos 4 forças e não uma só? Por que existe a separação das forças? No momento, por exemplo, do Big Bang ou da grande explosão, havia somente uma força e depois ela foi dividida? Qual que é a ideia? Há uma pergunta filosófica nisso. Por que 4 só? Quando a gente fala que existem... Quando o Feynman escreve um tratado sobre energia e começa a dividir as energias em mais do que 4, e me parece que energia é uma forma de você simbolizar a força também, sim, fica difícil você precisar... Lembrando que Aristóteles falava que existem 4 causas, 4 forças que regem o universo. Então, quando algum cosmólogo do século XXI, essa teoria do Big Bang é do século XX, mas do século XXI, ele tenta dissecar uma cosmologia do século XX falando sobre 4 forças, aí eu respondo para você com Aristóteles. Aristóteles falava que existem 4 causas, 4 forças que são responsáveis pela movimentação do universo. Eu estou falando pela estruturação do universo. Lembra que nós voltamos aos gregos de novo, em assuntos tão diferentes, mas alguém já tinha falado sobre isso uma coisa muito tempo, técnica muito e muito específica, que é do século XX e principalmente do século XXI, que nós estamos em andamento ainda. E nós chegamos a uma conclusão. Então, o conhecimento, ele é um processo, pelo menos para nós, a sabedoria é um processo, e nós estamos em busca. A ciência é um processo que tem um método, que tem um caminho que a gente pode seguir, o nosso professor. E a filosofia, digamos, como diria Auguste Comte, que é um grande pensador do século XIX, é a mãe de todas essas coisas. Digamos assim, a matriz de onde vai sair. A física... Na mesa de Einstein, só para te cortar, na mesa de Einstein, depois que ele faleceu, encontraram na mesa dele um livro de Bertrand Russell, aberto. Não poderia ser diferente, né? Você é físico. Ele tinha mais preocupações filosóficas do que preocupações matemáticas para discutir alguma coisa na ciência. E muitos cientistas hoje querem trazer mais filosofia do que matemática na ciência, na física, por exemplo. Nós temos, por exemplo, a teoria das cordas, que até então não dá para provar e realizar experimentos para provar realmente se a teoria está correta, e está utilizando aquele teorema do Bayes, a filosofia bayesiana, que há uma probabilidade de que isso esteja correto. Então, assim, até que ponto isso então já é ciência, ou é filosofia de uma forma de questionar a respeito mesmo da natureza, mas não é experimentado? É uma diferença que há entre a ciência e a filosofia propriamente dita, né? Sabe que muitos alunos me perguntam sobre o que a filosofia estuda e o que ela é, e muitas vezes eu não consigo definir, eu não consigo limitar. Né? Praticamente uma filosofísica. É isso. E não tem como você falar, vamos repartir isso aqui. Esse triunfo da ciência teórica sobre a ciência indutiva, ela é antiga também. Os caras começam a teorizar sobre coisas que eles não veem, sobre estrelas... Sobre multiversos. Multiversos. Você tem lá multiversos. E aí, como que você não tem como provar isso agora? Não temos ainda a capacidade de provar isso, mas teoricamente, matematicamente, também não deixa de ser a matemática uma filosofia,
né? Uma filosofia abstrata? Você tem lá a possibilidade de 11 dimensões, né? Nós só enxergamos 4, né? Temos 3 dimensionais e uma temporal, só que as outras, né? Ainda não temos como provar isso. Então lá a matemática fala que há uma probabilidade, né, que utiliza o teorema de Bayes, de que esteja correto. Então, para aumentar a certeza da teoria, né, vários experimentos têm que ocorrerem para que isso seja possível, para que a teoria esteja correta, né? E quando a gente está falando sobre essas especulações que você citou, que são muito teóricas, Sim. a gente está falando sobre filosofia do conhecimento. Estamos, sim, E não tem como. esse é um desdobramento daquela filosofia do conhecimento que vem lá de trás, mas, como a gente falou, existem outras preocupações fundamentais no século XXI, além da cosmologia, além dessa macroscopia filosófica. A educação começa a ter uma preocupação muito grande na mente dessas pessoas. Perfeito. O Edgar Morin, por exemplo, começa a questionar o modelo de educação que a gente está seguindo. Começam a surgir pensadores no século XX, no século XXI, que vão desenvolver teorias a respeito da permacultura, de você conviver com a natureza, criando, beneficiando, compartilhando, agregando. Autores australianos, Mollison, Holmgren, esse pessoal que vai ter uma preocupação que não é necessariamente como que a gente resolve uma conta, mas como que a gente fecha as contas da existência, como é que a gente vai ter uma vida saudável. Bacana. Pércio, é um prazer ter recebido você aqui, Demorei. amigo. Obrigado. A gente fala todo dia, se fala todo dia desses assuntos na nossa mesa de bar, né? Da próxima vez a gente vai trazer aqui um suco de laranja, pode ser? Pô, de preferência com gelo e sem açúcar. Muito obrigado. Valeu, cara. Até mais.